Aqui tá um tempo frio, né? Mas o céu aberto. Tá. Hoje a temperatura caiu um pouco, né? Tanto em Brasília quanto em Goiás. Vou gravar aqui, porque... Começamos então com a primeira pergunta de hoje. Professora George, A gravata, mano. por que a doença causada pelo novo vírus recebeu o nome de Covid-19? Ah, não. Covid de novo. Primeiramente, bom dia a todos, né? Em relação ao coronavírus, né? A gente já falou que ele é uma ampla família, né? Então, quando a gente fala dos coronavírus, ele é uma ampla família de vírus, né? São vírus que possuem espículas, né? Essas espículas na superfície ali caracteriza como se ele tivesse um formato de uma coroa, por isso denominado coronavírus, tá? O novo coronavírus, ele é semelhante a vários outros, né? As estruturas bioquímicas, o genoma é semelhante a vários outros coronavírus que já tinham sido identificados anteriormente, ok? Então, a gente denominou o agente etiológico, que seria o vírus, né, como SARS-CoV-2, relacionado ao processo da síndrome respiratória, né, que ele já era bem característico desde a SARS, que foi identificada em 2002. Como a estrutura do vírus era uma estrutura muito semelhante, né, então colocou-se o nome de SARS-CoV-2. Em relação à doença em si, né, a doença ela é denominada de Covid-19, porque a gente está falando do coronavírus disease, né, que é do inglês, que é doença por coronavírus, e o final 19, porque em relação ao histórico da doença, né, foi no final do ano de 2019 que houveram os relatos dos primeiros casos dessa pneumonia não esclarecida, né, que aconteceu na cidade de Wuhan, na China, né, e estavam relacionados a esse mercado, né, de carnes, que também era um mercado da cidade de Wuhan. Então, os médicos identificaram essa doença como sendo uma síndrome respiratória a esclarecer, né? Testes foram feitos e o código genético do vírus era muito semelhante ao vírus da SARS, né, ao coronavírus que causou a SARS em 2002, mas que tinha algumas diferenças. Então se sabia que era um processo de adaptação desse vírus. Esse vírus ele tinha se adaptado, provavelmente vindo de outros mamíferos e contaminando o homem, né? Existem várias teorias aí que dizem que pode ter sido um acidente laboratorial, enfim, mas a gente não tem nada certo sobre isso. O que a gente sabe é que a relação do animal com o homem, né, essa relação ali direta, sem um processo sanitário correto, acabaria promovendo essa epidemia em algum momento, né, porque desde o início do século XXI a gente tem, né, esses relatos desses coronavírus. Bom, então, em relação a essa doença ter sido, né, uma pneumonia a esclarecer, identificada por um médico chinês na cidade de Wuhan, na China, em 2019, né, no final do ano de 2019. Então, a doença ganhou esse nome de coronavírus disease, né, 19, que é essa infecção pelo coronavírus que teve a sua primeira identificação em 2019. Isso também é para diferenciar, né, das epidemias anteriores, também ocasionadas por coronavírus, como foi a SARS e a MERS. Então, por isso aí colocou o número 19. É bom a gente saber que esses primeiros relatos, eles aconteceram, né, em dezembro de 2019, mas já existem relatos também, né, estudos, pesquisas de vários outros países, né, inclusive no Brasil, estudos de material de esgoto que já identificavam uma estrutura viral muito semelhante ao coronavírus, a esse novo coronavírus, antes de dezembro de 2019.
Não se sabe se essa estrutura é realmente desse coronavírus, né, desse novo coronavírus, do SARS-CoV-2 que causa a Covid-19, ou se é um outro vírus muito parecido que está no ambiente que também pode nos contaminar. Então, a gente tem esse direcionamento, né, de que a doença ela é uma doença que foi relatada no final do ano de 2019, em dezembro, né? Então, os primeiros médicos passaram a identificar pacientes que não respondiam ao tratamento nem às terapias conhecidas para o H1N1, né? Que seria as terapias que a gente já sabe, eram pacientes que muitas vezes eram vacinados contra, né, o vírus da gripe e também H1N1, entre outras. E eram pacientes que não correspondiam ao diagnóstico de SARS e nem de MERS. E tinham essa síndrome aguda respiratória não especificada, né, essa síndrome a esclarecer. Então, por isso que a infecção foi descrita, né, como Covid-19, relacionada a esse novo coronavírus, né, e identificada no final do ano de 2019. Professora Jorge, lavar as mãos com pouca água elimina o vírus? Então, não elimina, tá? A quantidade de água, ela é essencial, tanto a água quanto o uso de um agente, né, um saponificante, que seja um sabão ou um desinfetante como o álcool. Eu preciso de um componente químico que faça esse processo de quebra, né, ali dessas células que podem conter o vírus no seu interior, ou a desnaturação dessas partículas virais, né, que podem estar ali na mão. Somente um pouquinho de água não vai resolver. Então, o processo de higienização das mãos, ele tem que ser cuidadoso, ok? Então, o indivíduo, ele tem que utilizar o sabão, ele tem que, primeiramente, umidificar a mão, né, para que aumente ali a chance de espalhar esse agente desinfectante, utilizar o sabão, né, fazer a higienização tanto da palma da mão, quanto do dorso da mão, quanto dos dedos, a parte entre os dedos, né, prestar muita atenção também sob as unhas, então olhar se sob as unhas não deixei nenhum tipo de sujidades ali, porque todos esses componentes, eles podem sim ter a presença de células, né, e também de partículas virais. Essas células, elas podem, né, estar, né, ficar aderidas a alguma superfície após alguém ter espirrado ou tossido, e ali ao me contaminar, né, com esse material, eu posso acabar colocando a mão no rosto e também me contaminar. Então, o ideal é utilizar, né, uma pouca quantidade de água inicialmente, colocar o sabão, fazer a higienização da mão, palma da mão, dorso da mão, obter, né, a presença da espuma, que a espuma é um dos agentes mais importantes do processo de higiene ali das mãos, né? Então, obter essa espuma, higienizar bastante por entre os dedos, sob as unhas, né, principalmente as mulheres que têm uma unha mais comprida, higienizar bastante sob a unha, manter, né, ali também o dorso da mão limpo, até mesmo o punho, né, porque muitas vezes a gente pode colocar a região do punho no rosto, então tem que tomar bastante cuidado. E só um pouco de água não vai resolver o problema, tá? Eu tenho que colocar uma quantidade de água que também faça a lavagem, né, desse componente químico e que leve essas sujidades ali na corrente. Então, o ideal é a água corrente, tá? Até mesmo porque quando a gente coloca a mão no rosto, ou o dedo, ou até mesmo a palma da mão, eu posso estar colocando nessas células aí dentro do trato respiratório.
Estamos num bate-papo com a bióloga, biomédica, com mestrado em bioquímica técnica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, no quadro "E aí, professora?". Professora Georgia, diante da falta de álcool gel, podemos colocar gel de cabelo no álcool 70 líquido como alternativa? Esqueci. Não podemos, tá? Não podemos fazer essas misturas. Primeiro, por um motivo importante, né? Que é: não misture nenhum componente químico que você não conheça, tá? O gel de cabelo, ele pode ter, né, alguns componentes que podem sim reagir com o álcool líquido e acabar ali evitando, promovendo, uma irritação da pele. Então, não utilize, não faça esse processo, tá? Não misture nenhum componente químico que você não conheça, né? Até mesmo no processo de higienização da casa, gente, evite utilizar muitos desinfetantes juntos. Isso pode promover, né, a suspensão ali de gases que você pode acabar se intoxicando. Então, não misture componentes químicos, ok? Então, o gel de cabelo, ele tem uma função específica, tá? E ele possui diversos componentes ali para essa função, que muitas vezes pode reagir, né, com esse componente químico do álcool 70 e você acabar tendo uma irritação da pele, né, promovendo algum tipo de lesão na pele. E é pior do que você utilizar somente o álcool líquido. Então, vamos entender. Uma vez que você tenha o álcool 70 em casa, no seu formato líquido, na sua forma líquida, utilize, né, caso você não tenha o álcool em gel. Por que a gente utiliza o álcool em gel? O álcool em gel, ele possui, né, ali componentes, glicerina, né, para que eu evite o processo de desidratação da pele. Né, esse processo de desidratação da pele, ele pode acabar gerando, às vezes, até mesmo fissuras, rachaduras, e isso pode, né, acabar favorecendo a entrada de micro-organismos, não necessariamente o Covid-19, porque a célula-alvo dele não está ali, mas outras bactérias, né, da própria pele mesmo, que a gente possui, pode acabar entrando nessas fissuras e promovendo uma infecção ali localizada. Então, é por isso que a gente prefere, né, a utilização do álcool em gel, uma vez que ele possui esses componentes que evitam essa desidratação da pele, né, essa desidratação da epiderme, ou até mesmo a rachadura das unhas, né? Então, a gente dá preferência para o álcool em gel. Eu não tenho o álcool em gel, não consegui comprar, está escasso, faltou na farmácia, faltou no mercado. Não é nossa realidade mais hoje, né? Porque hoje a gente já teve o mercado se adaptando a essa necessidade de ação do álcool em gel. No início, realmente, a gente ia na farmácia, o álcool em gel estava R$50, 500 ml, que era um absurdo e a gente não tinha condições de comprar. Hoje, né, o mercado acabou se adaptando e a gente já tem, né, o álcool em gel nas prateleiras do mercado, já tem o álcool em gel nas farmácias. Então, hoje está mais fácil esse processo de acessibilidade ao álcool em gel. Mas em relação ao álcool em gel, caso você não tenha o álcool em gel, não faça nenhuma mistura, não passe componentes que são componentes para superfícies, como, por exemplo, que boa, né? Que boa que eu falo é a água sanitária, né? O hipoclorito de sódio. Não passe nas mãos, não passe esses componentes que são componentes mais específicos para desinfecção de superfícies, ok? Em relação ao álcool em gel, o álcool em gel, eu tenho o álcool 70 líquido. Eu posso utilizar em um caso de emergência? Pode. Você só não pode fazer o uso dele inteiro, tá? Porque isso
vai promover esse ressecamento, né, da epiderme, esse ressecamento da mão. Isso faz com que promova, né, algumas rachaduras, fissuras da epiderme e acaba limitando a penetração ali de outras bactérias, até mesmo da própria pele. Então, se você não tem o álcool em gel em casa, não misture álcool líquido com nada, tá? Não utilize na pele água sanitária, não utilize na pele lisofórmio, não utilize na pele detergentes, ok? Esses componentes para superfícies, eles podem promover irritação da pele e acabar, né, te fazendo ir para o hospital por um motivo que você não precisaria ir, ok? Então, evite o uso desses componentes químicos. Não tem o álcool em gel, não mistura o álcool 70 com nada. Preferência para lavagem das mãos com água e sabão glicerinado de preferência, né, que diminui esse ressecamento da pele. E também não utilizo a mistura desses componentes químicos, até mesmo para lavagem das superfícies. Não tenho álcool em gel, utilizo em casos emergenciais o álcool 70 líquido, posso utilizar, né, não posso fazer o uso contínuo dele para evitar as mãos, e dou preferência para lavagem com água e sabão, tá ok? Muito cuidado também, gente, com o álcool 70 em regiões, em mucosas, né, o que a gente fala de olhos, boca, então muito cuidado, porque ele pode sim acabar ocasionando uma lesão na mucosa, né? Já existem relatos de pacientes que tiveram, né, queima da córnea, tiveram lesão ocular por causa desse álcool, tanto o álcool, até mesmo o álcool em gel, em contato com a mucosa, boca, mucosa interna do nariz, mucosa interna dos olhos. Então, evitar esse contato direto. Sempre que utilizar o álcool nas mãos, tanto o álcool líquido, no caso de um processo de emergência, de urgência, preciso, estou na rua, não tenho álcool em gel, vou usar aqui rapidinho o álcool 70 porque eu preciso trocar a minha máscara. Então, você pode sim utilizar o álcool líquido, mas sempre que você utilizar, espere, né, também esse agente, né, desinfetante, esse agente antisséptico, fazer o processo dele de antisepsia. Então, aguarda ali 60 segundos, né, para que o agente antisséptico haja e você possa tocar o rosto. Então, não misture, gente, muito cuidado, não misture componentes químicos, né, nem para higienização de superfícies e nem também para antisepsia, ou das mãos, né, ou até mesmo ali do braço. Professora Jorge, caso alguma pessoa da minha casa receba a recomendação médica de fazer quarentena por suspeita de Covid-19, como proteger os demais moradores? Tá. Em relação ao paciente Ele é uma graça, tadinho. que convive, habita ali com outras pessoas. Esse paciente é um paciente diagnosticado com Covid-19 e coabita na residência ali, né, com outras pessoas. Isso aí, gente, é algo muito complicado da gente trabalhar, uma vez, né, que entendendo, né, o processo também social, a gente tem casos, né, com uma quantidade grande de pessoas. Mas o que a ação, tanto do Ministério da Saúde quanto da Organização Mundial de Saúde, essa recomendação diz que essa pessoa ela deve ficar em distanciamento social e passa isolamento social. Ou seja, ela não pode ter contato com nenhum outro indivíduo, né? Até mesmo os ambientes, né, que ela fica, o ideal é que ela não divida com outras pessoas. A gente sabe que isso é muito difícil, né? Uma vez que nós temos aí casas onde moram 5, 6 pessoas em 2 cômodos, então é muito complicado.
caso não haja essa possibilidade, vendo de uma forma mais palpável, o ideal é que essa pessoa ela não divida ali, né, nenhum objeto pessoal com as outras, que ela tome o máximo de cuidado ao utilizar o banheiro, tanto ela quanto os outros indivíduos da casa, que essas pessoas elas fiquem dentro de casa utilizando a máscara de pano, né? Isso pode sim diminuir a chance de contaminação. Evitar, né, pegar em superfícies e pegar no rosto. Então, por exemplo, se o indivíduo que está doente utilizou ali o banheiro, utilizou uma torneira, sempre, né, ao entrar outra pessoa, tentar fazer uma higiene desse superfície, fazer uma limpeza dessa torneira para poder pegar, né, e fazer a higienização das mãos, até mesmo para tocar o rosto. Tomar muito cuidado, né, até mesmo com os objetos pessoais desse indivíduo, né, roupas, porque se ele tossir na roupa, outra pessoa pegar nessa roupa para colocar para lavar, por exemplo, e tocar no rosto, ela pode também se contaminar. Então, vários fatores que têm que ser, né, observados quando eu tenho um paciente infectado dentro de casa. O ideal é que esse paciente ele fique no isole, né, que receba ali a comida, que as roupas dele sejam colocadas em um saco e depois ali de 2 dias essas roupas sejam lavadas, né, que o ideal é que o talher, pratos, copos dela não sejam compartilhados, né, isso seria o ideal, mas a gente sabe que muitas vezes isso não pode acontecer, né. Então, quer dizer, manter, né, o maior distanciamento possível desse indivíduo, dar preferência para que ele durma em um ambiente separado, né? Dar preferência para a utilização de um único banheiro, que também a gente sabe que não é a realidade de todos, né? Ter essa chance de 3 banheiros em uma única casa. Então, todos esses pontos, eles são pontos que podem colaborar para a infecção dos outros indivíduos. O Ministério da Saúde também recomenda, né, que os outros indivíduos que coabitam com essa pessoa que está infectada receba o atestado médico, né, ali para que também evite, né, sair de casa para trabalhar ou até mesmo no transporte público, né, risco de passar para outras pessoas. Então, o Ministério da Saúde, entendendo, né, o nosso contexto social, também libera esse atestado, né, no protocolo, o médico libera esse atestado estendido aí para os outros, as outras pessoas que moram nessa residência. Então, é muito importante que, uma vez que o paciente é diagnosticado, que ele mantenha o isolamento social e não mais somente o distanciamento social, mesmo sabendo a dificuldade, né, que a gente tem desse processo em um país como o Brasil, ok? Ok, professora, estamos então finalizando o nosso bate-papo de hoje com a bióloga, biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora George Maia Ribeiro, no quadro E aí, professora? Muito obrigado, professora, tenha um bom dia e não esqueça que a próxima semana é às terças e sexta-feira, não é isso mesmo? Um bom dia. Exclusivo.